vitória do Watford Brasil, porque é semana de clássico. E aqui, guerra é guerra. Estamos aqui com o Guilherme, com o Vitor, porque vamos analisar a vitória do Watford sobre o Reading, que venceu por 2-0, ou eu poderia falar a vitória de Sarr sobre o Reading, né? E também vamos falar do Bads Hurts Derby, o clássico entre o Watford e Luton, que vai parar ali a região, que depois o Vitor vai dizer um nome que eu não consigo pronunciar, ainda estou no processo de aprendizagem, né? Depois o Vitor vai citar a região lá para a gente se localizar, mas vai parar ali, né? O jogo fora de casa é um jogo importantíssimo, porque está acabando a Championship e a gente está quase lá. A gente está com a mãozinha lá no topo lá da montanha da Premier League, mas ainda falta colocar o resto do corpo. E antes da gente debater um pouco tudo isso que a gente vai trazer nesse programa, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal do Watford Brasil no YouTube, que você ative no sininho para que sempre que a gente colocar um conteúdo novo, você receba e também vá até as nossas plataformas das redes sociais, lá no Instagram, no @WatfordFCBra e no Twitter, no @WatfordBrasil. Antes da gente ir para a porrada, vamos falar então da última vitória do Watford sobre o Reading, né? Com 2 gols de Ismaila Sarr. Não foram 2 gols assim, gols. Foram 2 golaços, uma foi uma pancada e o outro foi aquele lá, que nem diria Gustavo Villani, joga a luva, goleirão, porque não tinha o que fazer. E o Vitor, que acompanhou a partida, vai analisar como que foi esse jogo, que não foi um jogo fácil. O Watford errou muito defensivamente, colocou muito em risco esse jogo. A nossa sorte é que a equipe do Reading estava com uns 3 succes lá no ataque e não acertava o gol de jeito nenhum. Seja bem-vindo, Vitor, e fale desse confronto e os 3 pontos em casa dos Hornets. Fala, Jefferson, fala, Guilherme, fala, galera. Pois é, uma grande vitória para o Watford, até porque a gente já previa que o jogo contra o Reading seria um jogo difícil. A gente viu um jogo bem parecido, na minha opinião, com o jogo contra o Middlesbrough. Então o Watford jogou muito bem no primeiro tempo, mas acabou relaxando, parece, no segundo tempo. Mesmo assim, o Sarr garantiu a vitória para o Watford, 2 belos gols, e foi eleito o melhor da partida pela torcida e acho que por todo mundo que assistiu a partida, porque realmente foi uma performance acima do nível, né? A gente sempre destaca o Sarr aqui, mas dessa vez a gente vai ter que destacar novamente. E essa parceria entre Sarri Femenina e Sarri Zinkernagel está funcionando muito bem. O dinamarquês que está, acho que talvez uma das maiores revelações do Watford nessa temporada. Então foi um grande jogo e um ótimo jogo para dar confiança para o Watford, porque como você bem falou, Jefferson, vai ser pancadaria agora na próxima partida. E eu acho que o Watford tinha que abrir uma recontagem dos votos do melhor em campo, porque o Sarr, que ficou em segundo, eu acho que pode ter ficado em primeiro, né? E às vezes o terceiro, Sarr, também vai querer recorrer para ver se ele não ficou em primeiro. Guilherme, seja bem-vindo ao programa dos Hornets aqui no Brasil e fale um pouquinho também do que você viu desse jogo. A gente comentou no grupo de WhatsApp durante a semana os erros de saída de bola do Ekong, que colocaram o Watford até correndo risco de sofrer um gol, a atuação do Beckman novamente. Que análise você fez desse confronto de vitória sobre o Reading? Fala, galera, fala Jefferson e Vitor, é bom estar aqui novamente, time completo para falar dessa vitória do Watford por 2-0. Então, a respeito da saída de bola, foi que o Reading, ele pressionou muito a saída de bola do Watford. Então, como o Ekong não é um jogador, vamos dizer, como o Sierralta, que tem mais qualidade no passe, ele sentiu essa dificuldade. Quando a bola chegava para ele, e também como o Watford faz uma saída muito por baixo, naquela troca de passes ali pela defesa para até chegar ao ataque, a bola quando chegava no Ekong, o time pressionava, ele tinha dificuldade, então acabava o time ficando muito exposto a partir de um erro dele, tanto que foram muitas e muitas bolas que deram susto ali à defesa do Watford. Acho que destacar também o Beckman, que fez um bom jogo, realizou assim umas 3 defesas que foram decisivas para que não tiveram alteração no placar, mas acho que os erros de defesa fizeram que o time ficasse um pouco nervoso até em certo ponto do jogo, mas falando da parte ofensiva, não tem nem o que dizer, né? Ismaila Sarr acima da média, um jogador muito bom, o Zinkernagel ali
no meio-campo está dando muita qualidade, aquela bola enfiada mais para o ataque. Mas também eu queria destacar outra coisa, que é o João Pedro. A gente está percebendo uma queda de rendimento dele, que antes ele participava mais das jogadas, ele se envolvia mais ali, caindo pelas pontas, buscando se envolver mais com o meio-campo. Atualmente, né, está tendo uma queda de rendimento dele, ele não está participando tanto assim das jogadas. Quando pega, aparece um pouco, pega a bola, aparece um pouco afobado, tenta, assim, eu acho que parece que está desesperado para fazer o gol, pega a bola, já tenta finalização, está tomando decisões muito erradas. Mas, o que dizer, Sarr decidiu praticamente o jogo para a gente, que poderia ser um pouco mais tranquilo, o Watford poderia ter melhorado essa saída de bola, que deu muito sufoco, o adversário pressionou bastante, mas o importante são os 3 pontos para conseguir esse acesso direto, que está chegando no final e a gente vai conseguir. Para o Watford faltam só 5 rodadas. Vale destacar que a gente sempre bateu na tecla em vários programas anteriores que o Swansea estava com o jogo a menos. O Swansea já fez esse jogo que ele tinha a menos, está a 7 pontos hoje do Watford, sendo que tem 15 em disputa. Então a gente está metade do caminho à frente do Swansea. Para o Swansea passar a gente, ele tem que tirar 3 rodadas, porque mesmo que a gente perca 2 jogos, a gente ganha os demais, ele não alcança mas o Watford, né? E tem o Brentford, que ainda não fez esse jogo a menos dele, então fica a expectativa aí, que eu não sei quem que é que vai enfrentar o Brentford, mas depois a gente manda um Suxes lá para vocês também, a gente manda um Cathcart lá para a gente liquidar aí, só travar o Brentford, né, nesse jogo a menos que eles têm. Mas, querendo ou não, são 5 jogos, né? A gente está aí já 41 rodadas aqui acompanhando essa Championship do Watford, angustiado de estar nela e querendo sair o mais rápido possível. E o próximo jogo nos reservou algo até assim intrigante, né? Porque a gente vai ter um clássico faltando 5 rodadas para acabar a competição. Sabe o que isso pode representar tanto num resultado favorável quanto num resultado negativo? Então, acho que a gente vai debater um pouquinho disso antes de a gente entrar na data do jogo, como que vai ser histórico de confrontos, né? Primeiro começar com o Guilherme. Guilherme, como que você vê um clássico num momento como esse? Toda a rivalidade, a gente vai lembrar que no jogo, no primeiro turno, a vitória saiu com um gol do João Pedro, teve aquela trombada mítica do Dini no final do jogo, do cara que quis fazer gracinha lá. É um pouco dos elementos que a gente vai ver em campo nesse sábado aí. Queria que você falasse o quanto que pode representar tanto uma vitória nessa reta final, quanto talvez uma derrota, um resultado negativo. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Jogo duro, como a gente viu acredito que foi a terceira, quarta rodada por aí, mas um jogo difícil. A gente, assim, nós hoje, torcedores, a gente não entende muito como é essa rivalidade, porque é uma rivalidade antiga. Mas eu acredito que os jogadores entendam, porque até o Gray falou em uma entrevista no Hive Live que os jogadores sabem da importância que é o jogo contra o Luton. Então a gente sabe que, como é um jogo decisivo para o Watford, a gente sabe que está na reta final, e a vitória vai ter uma importância muito grande para se distanciar do terceiro, quarto colocado, a gente sabe muito bem disso. Mas uma derrota, eu acho que não pesa tanto, porque a gente está jogando fora de casa, um adversário duro, vai ser um jogo pegado. E acredito que, assim, o Watford tem um time bem montado, a gente sabe que tem a qualidade da equipe. Então, não tem muito também que se desesperar. Uma vitória, ótimo, mas uma derrota não quer dizer que é o fim do mundo, que a equipe agora vai cair de rendimento e vai perder o acesso direto. Não, não. Acho que vai ser muito normal, assim, se vier uma derrota. Não vai ter um peso tão grande no desempenho final da temporada. Ô, Vitor, você que é o mais inglês de nós aqui, né? Você que está nas streets aí da Inglaterra, né? Compreende bem quanto essa rivalidade. Bacana trazer o Gray, porque até pouco tempo atrás nem sabia que o Gray tinha sido artilheiro no Luton, né? Então o Gray conhece muito sobre essa rivalidade, muito que falam talvez do outro lado para ele trazer hoje, né? E você, Vitor, que talvez tenha um contato maior com os torcedores lá na Inglaterra, você consegue dimensionar o que significa esse clássico
E, né, como eu falei lá na abertura do programa, que você traga o nome da região, que a gente ainda tem dificuldade de falar. Por que esse clássico entre as duas equipes, né? A gente colocou até um vídeo no Instagram do Gomes falando que ele não entende muito por que é o clássico entre os dois times, né? Até um período depois se falava muito de um clássico entre o Watford e Reading, né? Nem tanto com o Luton, porque as equipes se distanciaram em divisões, mas hoje a realidade é que os clubes vão se enfrentar. Você consegue dimensionar mais ou menos a força dessa rivalidade para as duas equipes? Uma rivalidade histórica, né? E quando a gente vê os torcedores ingleses, a maioria acho que pensa como a gente, né? Nunca viu muitos clássicos Luton e o Watford. A maioria, o primeiro foi esse nosso primeiro também, né? Na terceira rodada da Championship, a região de Bedfordshire e Hertfordshire. E é muito engraçado que essas regiões são muito juntas, eles são muito amigas em tudo, menos no clássico, no futebol, que é o Luton e o Watford. O Gomes fez até a comparação lá de Cruzeiro e Atlético, acho que é bem válida. E tem até e agora já levando um pouco para dentro do campo, o Foster falou essa semana que é um clássico e a gente não só, as palavras dele, né? É um clássico e nós não só queremos vencer para nós, mas também pelos fãs. Então ele sabe da importância, os jogadores sabem da importância disso, não só dentro de campo, mas fora de campo. E é legal, é um clássico, é realmente o mais importante para o Watford. E acho que nessa reta final, ou vai ser uma vitória muito comemorada, ou uma derrota bem triste, bem complicada para o Watford. E o Foster, após dessa entrevista, ele pegou a bengala dele e saiu, né, do estúdio lá, porque ele esteve nesse jogo de 2006, né? Então o Watford ficou 14 anos sem enfrentar o Luton, então mostra a idade, como o Foster já está ali, né, com seus altos dos seus 37 anos. E vamos então comentar um pouquinho sobre os dados dessa partida, e eu vou falar para vocês. A gente, claro, não gosta do Luton, né? Mas o escudo deles é feio, o nome do estádio deles é feio, pô, né? Também não colabora, né? Então vamos lá, Luton Town e Watford, né? O clássico aí, o Bads Hurts Derby. O jogo vai ser no Kenilworth Road Stage. Até nisso eles copiaram o nosso, ó. O nosso é Vicarage Road, eles copiaram até nisso, né? O jogo vai ser sábado, dia 17, às 8h30 da manhã aqui no horário de Brasília. Esse jogo era o famoso jogo das 11 horas, né? Só que por conta do velório, não sei ao certo se é o velório, se é o sepultamento lá do tiozinho lá que morreu faz uma semana, e eles vão ficar mais uma semana lá para enterrar o cara. E, claro, é uma comoção muito grande lá no Reino Unido, e daí eles trouxeram o jogo mais cedo, porque lá, se eu não me engano, o Vitor pode até confirmar, vai ser às 3 horas da tarde, né, todo esse evento que vão fazer, e o jogo estava marcado para as 2, se eu não me engano, né, algo assim. A FA ela mudou todos os jogos para não coincidir com o horário, porque vai ser uma transmissão assim nacional. A Inglaterra vai parar, né? E aí o funeral seria às 3, que é às 11 aqui do Brasil. Então puxaram o jogo um pouco mais cedo, vai ser às 8h30 aqui em Brasília. E transmissão apenas do Hive Live, mas esse jogo vale pagar os 7 euros, porque, né, como a gente falou, é porrada, tiro e bomba. O negócio vai pegar. Esse jogo eu levaria o Disney só para ficar no banco, porque se a gente estiver ganhando, eu colocaria ele naqueles 5 minutos para ele trombar lá, arrumar uma briga, né, alguma coisa assim. Na tabela de classificação, Luton Town, 13º, 53 pontos, 40 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 17 derrotas, marcou 35 gols, sofreu 46, tem menos 11 de saldo. O Watford, segundo colocado, 82 pontos, 41 jogos, 24 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, 59 gols marcados, 27 gols sofridos, 32 gols de saldo. A gente tem, falta 3 gols de saldo para a gente alcançar a quantidade de gols que o Luton fez na competição. Então isso mostra que não é um time com aproveitamento em gols muito grande, é um time que vence normalmente com aquele placar mínimo. Então isso é importante, porque como a gente está com uma defesa muito sólida, a gente não sofrendo gols, já querendo ou não, a gente não perde, né? Então isso também é muito importante. Porém, tudo tem o seu porém, na história os números não são favoráveis para a gente. Então, em 76 clássicos, 32 vitórias do Luton, 22 empates e 22 vitórias do Watford. Mas logo, não sei nem se logo, porque a gente está num patamar diferente deles, né? Então a gente não vai enfrentar eles tantas vezes assim.
né? Eles estão se acostumando a jogar Championship. A gente não quer se acostumar a jogar Championship, é mais ou menos essa a realidade. Os últimos 5 confrontos, e eu estava conversando em off com o Vitor, desde que a gente está com esse programa, que a gente traz esses 5 últimos resultados entre as equipes, eu nunca trouxe a data de um jogo que eu vou trazer agora, né? Então, o último jogo do Watford foi aquele que para a gente é histórico. Foi o nosso primeiro clássico, foi o primeiro gol que o João Pedro marcou com a camisa do Watford, então para a gente marcou muito. Dia 26 de setembro de 2020, o Watford 1, Luton 0, pela Championship, gol do João Pedro, e poderia ter saído mais, que o Watford, principalmente no primeiro tempo, jogou muito. Antes, o dia 9 de abril de 2006, o Watford 1, Luton 1, pela Championship, gol de Marlon King. Quem lembra do Marlon King aí? Cara que marcou a época no Watford. Dia 2 de janeiro de 2006, imagine, segundo dia do ano, você já tem um clássico desse, pô. Luton 1, Watford 2, também pela Championship, gol de Mackay e Henderson, a vitória do Watford na casa deles. Então, o último jogo nosso na casa do Luton foi vitória do Watford. No dia 10 de setembro de 2002, Watford 1, Luton 2, foi pela Copa da Liga Inglesa. E o que eu falei, né? A gente nunca tinha trazido um jogo da década de 90 aqui. No dia 14 de fevereiro de 1998, Watford 1, Luton 1 pela League One. Você vê, né? Então, só não tem Premier League, até porque eles não sabem o que é Premier League faz tempo, né? Então, que análise desse jogo? Vocês acreditam que o Watford vai manter essa estrutura de jogo? A princípio está todo mundo ok. A gente deve ter nos próximos dias ou nos próximos jogos, pelo menos a volta de Cleverley, a volta do Deeney, pelo menos para ir para o banco, dar um pouco mais de repertório também e experiência nesses jogos decisivos. O que vocês imaginam desse jogo frente ao Luton fora de casa? Começar primeiro com o Vitor. Eu espero que o Xisco mantenha essa formação, porque tá dando certo e eu acho que até o João Pedro, acho que a gente já pode começar a criar um talismã ali para ele, que seja o cara que faz gol no Luton, então pode deixar lá na frente, que talvez ele vire ali um capô contra o QPR, né? Sabe? Esses caras que fazem gol só no time, pode fazer só gol no Luton que tá bom. E eu colocaria também o Deeney no banco, mas isso até sem brincadeira, porque realmente é um clássico importante e vale todo esse simbolismo do Deeney, é o capitão do Watford. Então, mesmo que não esteja em condição de jogar, só para entrar ali uns 5 minutos para fazer o que ele fez em Vicarage Road. E toda essa história do clássico tem até se você puxasse mais um jogo, Jefferson, ia ser 4 de outubro de 97, também no Kenilworth Road. Olha aí, foi complicado o estádio deles. Ia ser 4-0. Ia ser 4-0 para o Watford. Então quer dizer que nos últimos 2 jogos o aproveitamento do Watford fora de casa é bom, é 2-0. Então vamos torcer para que traga mais uma vitória, e a vitória importante nessa reta final da Championship. Não desmerecendo o estado dos caras, mas é feinho, gente. Você olha a foto ali, parece uma caixinha de sapato. Parece uma caixinha de sapato com placar de golfe ali, de boliche em cima. Eu lembro porque o Watford, nesse primeiro jogo, né, no jogo de 2020, o Watford bateu muito nesse jogo dos 4-0, né? E você lembra das imagens, assim, aquele placarzinho lá, feinho, escrito Luton tal 0, Watford 4. Guilherme, qual a sua expectativa para esse confronto entre Luton e Watford? Um jogo que pode, dependendo de resultados, praticamente definir um acesso do Watford frente ao Norwich. Né? Dependendo da situação que for, o Watford pode subir. O Watford e o Norwich podem subir juntos, né? Na rodada seguinte. O que você espera desse jogo, Guilherme? Como eu já falei anteriormente, jogo duro, jogo difícil, por ser um clássico. O que a gente espera é que o Xisco mantenha o que vem dando certo, até como o Vitor falou, manter a característica de jogo, de colocar o que tem de melhor dentro de campo. Eu acho que deve buscar uma melhoria na saída de bola, que a gente viu quando o adversário pressiona, o Ekong tem muita dificuldade, acho que tem que ver um pouco disso. Pelo menos quando a bola chegar ao Ekong, se vê a pressão, tenta logo lá um chutão, não vai tentar um passe fácil. Então, manter a característica de jogo também, né? A gente não pode, só porque é um clássico e fora de casa, a gente também não pode chegar lá totalmente retraído.
mas tem que colocar o que tem de melhor de campo, melhor em campo, manter a sua identidade de jogo, que é um jogo intenso, um jogo de pressão no campo do adversário, tanto que no jogo contra o Real, a gente viu que os 2 gols do Watford foi numa pressão ali mais acima, o Watford marcando alto, conseguindo recuperar a bola e conseguindo e fazendo os 2 gols, né? Então é que a gente espera que o Watford continue dessa forma, seja intenso como tem sido desde a chegada do X, e que seja um bom jogo para a gente e para nós garantirmos a vitória. Eu só não espero que se transforme num Grenal, né? Porque no Grenal é com 4 expulsos para cada lado, nos complicaria na próxima rodada. Mas eu acho que talvez falta um pouquinho para o Watford, assim, nos últimos anos, ter um pouquinho dessa rivalidade apimentada ali da região, até para ter uma identidade maior dos atletas, né, com o clube. Eu acho que isso é importante, apesar de ter muitos jogadores há bastante tempo. Você pega aí do time principal, Beckman está há bastante tempo, Femenia está há bastante tempo, Mazina já dá para considerar que está há bastante tempo, Rio, Chalobah, né, Cleverly, né, o Sarr mais ou menos está no processo aí, né, a gente espera que ele fique bastante tempo também, mas isso eu acho que é importante ter, né, para o Watford ter essa rivalidade, essa questão que a gente que é torcedor dos clubes aqui no Brasil, a gente sabe quando é um jogo contra um rival é diferente, não é a mesma coisa jogar contra tipo um Southampton. Southampton lá do outro lado, não cria uma coisa, você está jogando com o time ali do lado, que o torcedor vai sair na rua, né? E eu me recordo também que no jogo da terceira rodada, eles fizeram um cerco em volta da estátua do Graham Taylor, para não correr nenhum risco, jogo sem torcida, para não correr nenhum risco de torcedores do Luton irem até o local e depredarem a estátua do Graham Taylor. Então, isso mostra um pouco dessa rivalidade, né? Vitor, pode falar agora. Não, eu ia só completar que é o clássico da região, né? Porque senão, qual que seria o que a gente teria? Seria contra o Watford e Chelsea, né? Ali, o mais perto seria Londres, o Watford e Fulham. Então, não tem muito esse simbolismo quanto tem o Watford e Luton. O que tem, talvez também que não é muito longe, é o Reading, né? O Reading acho que se não me engano é 15 quilômetros de Watford, alguma coisa assim. Então, mas o Luton sei lá, 3 quilômetros, 4 quilômetros, é um negócio tipo, talvez o Vitor, que é de São Paulo, aí vai saber, tipo São Caetano e Santo André, uma colada na outra ali. É até legal que quando você pesquisa, você vê que, por exemplo, os canais de notícia, os canais de TV, eles são da região ali, então as mesmas notícias passam para os dois lados. São 2 comunidades bem juntas, são até amigas, mas quando entra na matéria futebol, aí é rivalidade, o Luton e o Watford e Luton. E aí pega fogo, cabaré, como diria a música, né? E galera, esse foi o nosso programa do Watford, um programa todo especial aí nesse clássico que a gente vai ter pela frente. A gente espera voltar no próximo programa, que a gente vai ter aí, a gente vai voltar falando do pós-jogo de Watford e Luton e também de Watford e Norwich, né? O outro jogo, né? Então a gente espera voltar nesses 2 jogos, quem sabe com 6 pontos, só fazendo a conta, a gente pode perder o próximo jogo, a gente pode empatar o outro que a gente sobe, né? Aí seria uma paz total, ou a gente chegar e falar assim, já subimos, chegar já comemorando no começo do programa, mas a gente espera que venha uma vitória nesse clássico, até para a gente manter essa escrita aqui ultimamente, né? Né? Como diria Bruno Henrique, outro patamar, né? A gente ser diferente do Luton. Valeu, Vitor. Valeu, Guilherme. E pedindo novamente para você se inscrever aqui no canal do Watford Brasil no YouTube. Gente, a gente está sempre fazendo material. Tem a entrevista com o Gomes que está salva aí. Se você ainda não viu, você pode voltar lá e ver. E também que você ative o sininho para que sempre que a gente colocar um programinha, você sempre seja o primeiro a acompanhar. Você pode nos seguir no Instagram, no @WatfordFCBra. Tem o trecho do vídeo que Gomes diz, eu nunca jogaria no Luton. Então, você vai conferir lá. E também no nosso Twitter, no @WatfordBrasil. Você é torcedor, chegou até a gente aqui no YouTube, você pode mandar no nosso DM, seja do Twitter, seja do Instagram, pedindo para adicionar vocês no grupo do Watford Brasil. Galera bem legal. De vez em quando tem umas coisinhas, umas briguinhas ali, mas
nada que todo grupo de WhatsApp não tenha. Valeu, galera, valeu, Vitor, valeu, Guilherme, e let's go Hornets, porque a gente tem que vencer esse clássico rumo à Premier League. Abração, galera, se cuidem, até mais.